Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Amadas irmãs, queridas amigas, meu desejo sincero nessa hora é que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória por meio de Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês, suprindo cada uma das necessidades de vocês. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim.
Ore comigo. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. Muito obrigado pela oportunidade de Te adorar. Muito obrigado pela salvação estendida a todos nós através de Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá esperança de que um dia Ele vai voltar pela segunda vez para nos dar o privilégio de viver na Tua presença para sempre. Aceita-nos, Pai, abençoa-nos e cura-nos. Tu sabes a nossa doença, Tu sabes o nosso pecado acariciado, Tu sabes onde temos falhado contigo, Tu sabes, ó Deus. Por isso o Senhor nos convida a voltar para o Senhor. Por isso o Senhor nos convida a correr para os Teus braços de amor, a fim de recebermos graça e salvação em tempo de oportunidade. Hebreus capítulo 4. Por favor, Senhor, aceita-nos e abençoa-nos, cura-nos, salva-nos, perdoa-nos. Pai, também supre as nossas necessidades de pão e água. Provê nossas necessidades do dia a dia, Senhor, e sustenta-nos. Estende a Tua mão sobre os nossos filhos e familiares. Estende as Tuas mãos, ó Deus, sobre todos os nossos amigos e vizinhos. Que a mão do Senhor traga bênçãos, salvação, cura e felicidade a todos nós. Nós o adoramos, Pai, te pedindo agora a iluminação do Espírito Santo para entender e compreender a Tua palavra e colocar em prática. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e amadas, abram a sua Bíblia no livro de Amós. Você vai chegar em Oséias, depois de Oséias é o livro de Joel, depois de Joel é Amós. Amós capítulo 8. A sequência é Daniel, Oséias, Joel e Amós. Então você acha aí Amós capítulo 8. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Os 3 últimos versículos de Amós 8. Está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei uma fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Amados, observe esse texto. Lembre-se que Amós é um profeta boiadeiro. É o homem que estava cuidando da sua boiada, estava cuidando do seu gado, quando Deus o chamou para lhe dar uma mensagem especial para pregar ao seu povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E Deus estava agora dando um recado para esse povo. E o recado era: vai chegar um dia. Está vindo aí um dia, e dia aqui é tempo, né? É época, é uma era, um século, ou uma década, não sei quanto tempo isso vai durar. E de acordo com Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, versículo 25, ele diz que esse tempo vai ser curto por causa dos eleitos, por causa dos filhos de Deus, para que eles não se percam. Então Deus diz que vai ser curto esse tempo, mas haverá um tempo, haverá uma época em que as pessoas vão desejar duas coisas, ou elas vão ter fome e sede. Deus está dizendo que haverá fome na terra, haverá sede na terra, e essa fome, essa sede não é de pão, não é de água. Diz, é de ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa jornada tem sido para mim
uma revelação atrás da outra, porque Deus, Ele quer falar conosco. Na jornada do ano passado, nós começamos em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, onde Deus diz que se a gente ficar atento para ouvir a voz de Deus, se a gente prestar atenção na palavra do Senhor, no assim diz o Senhor, Ele nos daria o Espírito Santo para compreender e entender a vontade de Deus. Ele nos daria o Espírito Santo para vivermos uma vida vitoriosa. E aqui ele está dizendo que haverá fome, haverá sede. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus. Não se alimentaram e não beberam da fonte que jorra para a vida eterna. E lógico que, se na mensagem de ontem nós falamos que Jesus Cristo oferece para a gente água viva, se Jesus Cristo oferece para a gente água que jorra para a vida eterna, é uma mensagem positiva, porque a fonte ainda está aberta, a água ainda está jorrando. Olhe para este rio aqui ao meu lado, a água ainda está correndo. O que Deus está dizendo é que a fonte vai secar, ou que a fonte vai se fechar, que a porta vai se fechar, que a mercearia vai se fechar, e você não vai conseguir mais achar. Então, se a mensagem de ontem é uma mensagem de cunho positivo, porque a graça ainda está oferecida a todos, a mensagem de hoje é que Deus diz que essa graça, essa oportunidade vai cessar. Observe o texto, vamos ler de novo o texto, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que, Senhor Deus, em que enviarei. E agora aqui, observe que, assim como Deus dá água nas mensagens anteriores, agora Deus mesmo envia a fome. Deus mesmo envia a sede. Agora ele diz, enviarei, eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu disse nas mensagens anteriores, especialmente das 10 virgens, que existe um movimento religioso agora no século 21, que afirma que quando Jesus Cristo vier pela segunda vez, arrebatará secretamente os salvos e os perdidos terão então agora uma oportunidade de se arrependerem e de buscarem a Deus, porque eles viram os justos desaparecer da terra. Onde foi parar o meu vizinho que era crente? Onde foi parar a minha vizinha que era líder daquela igreja, daquela comunidade de fé? A Bíblia não registra nenhum versículo falando sobre arrebatamento secreto. O único texto que fala de arrebatamento é Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Fala de arrebatamento, mas não diz que é secreto. E se a gente comparar Tessalonicenses, capítulo 4, com Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 16, e se a gente comparar com Mateus, capítulo 24, versículo 29, 28 e 29, se a gente comparar com Lucas, capítulo 21, versículo 17 a 21, a gente vai ver que o arrebatamento é, na verdade, o momento em que Deus aparece, Jesus Cristo aparece, o Espírito Santo aparece, junto com toda a corte celestial, inclusive com os ressuscitados, e com Moisés, e com Elias, e com Enoque, para vir resgatar os filhos de Deus que estão nessa terra.
as sepulturas vão se abrir, os justos vão ressuscitar e os ímpios vivos olharão para o céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Eles olharão para o céu e dirão: aí está o Cordeiro, aí está o Filho de Deus, aí está o Salvador do mundo, e nós não cremos nele, nós não o aceitamos, nós não damos a ele a nossa vida. Então agora vão orar pela primeira vez, inclusive diz o texto que eles vão pedir às rochas, eles vão pedir às pedras que caiam sobre a sua cabeça para escondê-los daquele que vem nas nuvens do céu. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo diz: eis que vem com as nuvens dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que ele vem com todas as nuvens do céu, ou seja, vem com todos os seres celestiais, os anjos, as testemunhas, aqueles que ele ressuscitou na primeira ressurreição, na sua ressurreição. Ah, meus amados, como é que a gente pode acreditar que haverá um arrebatamento secreto? Se a Bíblia está dizendo, Amós capítulo 8, versículo 11, Deus está dizendo que vai enviar uma fome, e essa fome não será saciada. Versículo 12, observe, leia comigo, versículo 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra de Deus, e não a encontrarão. Eu falei na mensagem das 10 virgens, o tempo de oportunidade de você mudar, o tempo de oportunidade de você se santificar, de você crescer na graça, de você aceitar a salvação, de você aceitar a prova, de você aceitar a santificação, é enquanto você está vivo. E a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, ela é definitiva para a salvação ou para a perdição. E Jesus Cristo vem nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, diz Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E todos os que dormiram em Jesus Cristo ressuscitarão. E isso aos olhos dos ímpios, todos verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Inclusive Herodes, Caifás, Pilatos vão ressuscitar para ver Jesus Cristo na sua segunda vinda, mas eles não subirão para o céu. Eles vão ressuscitar para ver aqueles a quem eles traspassaram, diz Apocalipse capítulo 1. Eles vão ver, e todos os ímpios verão. Todos verão. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Agora, ver a Jesus Cristo, Balaão diz, o próprio Balaão, aquele que incitou os filhos de Israel a se prostituírem com as filhas de Moabe, com as filhas de Midian, ele disse que veria a Jesus Cristo, mas de longe. Então haverá duas classes de pessoas: as que foram saciadas, alimentadas, santificadas e transformadas pela palavra de Deus, pela verdade, Isaías capítulo 26, versículo 2, que entrarão na cidade de Deus os que observam a verdade. E observe que não basta estar em uma igreja. Jesus Cristo disse que só vai para o céu aquele que faz plenamente a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Então Jesus Cristo vem nas nuvens dos céus e todos verão, todos, inclusive Balaão, inclusive Pilatos, inclusive Caifás, inclusive Herodes, inclusive Herodes Antipas, o que mandou matar João Batista, por causa do status social e para não dizer não às insinuações pecaminosas da sua esposa, que não era esposa dele, era esposa de Filipe, da sua amante. Meus amados irmãos, há um tempo de oportunidade, e o tempo de oportunidade é hoje. 2 Coríntios capítulo 5 diz que o tempo é hoje. Hoje, quando você tem a palavra de Deus nas suas mãos,
Hoje, quando você tem a oportunidade de buscar a Deus, Isaías capítulo 55, versículo 6, hoje, quando você tem a oportunidade de consagrar-se a Deus, você e eu precisamos tomar uma posição, porque a negligência da consagração de hoje levará você a rejeitar a oportunidade amanhã, e aí essa oportunidade vai cessar. E ao cessar a oportunidade, você vai até desejar. Diz o livro Primeiros Escritos que na igreja existe duas classes de pessoas. E no final, quando Deus derramar o Espírito Santo sobre os filhos dele nesse mundo, muitos estarão do seu lado. Eu falei na mensagem das 10 virgens que eu choro quando eu penso que estar na igreja durante 34 anos e não ter meu coração transformado pelo Espírito Santo. Alguém recebe o Espírito Santo aqui do meu lado. E ao receber o Espírito Santo, ele está confirmado para a vida eterna. Ele está confirmado para a salvação. Ele está confirmado para a transladação. E agora Deus vai usá-lo pela última vez para advertir, dar a última advertência ao pecador que está lá fora. Não o que está dentro, mas é o que está lá fora. Mas que está salvo lá fora. Porque se ele viesse para cá, ele teria se perdido junto comigo. Mas Deus tem muitos pecadores salvos lá nesse mundão. Talvez ainda praticando muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Então esse filho, essa filha recebe o Espírito Santo aqui. É o Pentecostes final da história desse mundo. É a chuva serôdia caindo sobre eles. E eu estou sentado no banco da igreja, esperando um dia em que Deus vai mudar o meu coração, sem eu fazer nada para mudar. Sem eu abrir esse coração, sem eu entregar esse coração. E ali, como as virgens nécias, acomodados e conformados com este mundo tenebroso, achando que um dia eu vou ter oportunidade de, quem sabe, mudar. Um dia eu vou mudar, amanhã eu vou começar isso, amanhã, a gente sempre diz amanhã eu vou começar uma reforma, amanhã eu vou começar uma consagração, amanhã eu vou começar um jejum, amanhã eu vou começar isso, amanhã eu vou começar aquilo, amanhã eu vou começar uma jornada, eu vou começar a melhorar, amanhã eu vou mudar. Isso é para depois. Quando Deus mandar o Espírito Santo sobre toda a igreja, aí eu vou sentir vontade de ser um cristão fervoroso, de ser um cristão dedicado, de ser um cristão missionário, de ser um cristão que tem sede de Deus, que tem sede da vida eterna. Essa sede vai chegar para mim, com certeza. O texto diz que vai chegar. A questão é que a fonte vai estar seca. A mercearia vai estar fechada. Deus disse, eu vou enviar uma fome. Em outras palavras, Deus está dizendo que a oportunidade vai cessar. Não vai ficar para sempre, meu irmão. Não vai ficar para sempre não, minha irmã. A oportunidade que Deus está te dando hoje vai faltar amanhã. A oportunidade que Deus está te dando hoje, amanhã, Ele não poderá mais te dar. Ao contrário, Ele disse que vai tirar essa oportunidade de você. Por quê? É porque você foi predestinado para se perder? Não. É porque você não quis hoje. Vamos para Hebreus. Paulo fala disso de modo muito duro. Hebreus capítulo 2, 1 a 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, toda a transgressão e desobediência recebeu o seu devido castigo, ou o justo castigo, como diz algumas versões. Agora, como escaparemos nós? Veja, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmadas pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus está distribuindo o Espírito Santo, porque o papel do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade. A gente ainda vai estudar isso, João capítulo 16. Deus está colocando à minha disposição, à sua disposição, toda a oportunidade para salvar você. Deus está interessado em te salvar, meu irmão. Deus está interessado em te salvar, minha irmã. Deus está trabalhando, diz o texto de Hebreus, que Deus trabalha dia e noite para salvar a gente. Agora não venha me dizer que você foi predestinado para se perder, porque o texto de Amós é claro. O texto de Amós é claro que a fome virá para toda a terra. Como é que eu posso duvidar de Deus se Deus está me dando a oportunidade de salvação? Então, depois que Deus se cansou de oferecer a oportunidade, Ele se cansou de trabalhar para salvar você. No livro de Oséias, capítulo 6, se eu não estou enganado, é o capítulo 6 ou capítulo 7, depois eu posso colocar nos comentários do vídeo. Deus diz que se cansou de Israel. E ele chega a dizer, Israel é um animal selvagem que se recusa a ser domado, se recusa a ser adestrado, se recusa a ser conduzido. Então, esse animal rebelde, deixe-o para que ele siga o seu próprio conselho, o seu próprio curso, o seu próprio destino. Ou seja, Israel escolheu a adoração aos ídolos, por isso foi escravizada por Tiglat-Pileser, o rei da Assíria. E toda a região norte de Israel foi destruída pelos assírios. Porque eles escolheram abandonar a Deus. Lembra de Saul, não esquece a mensagem de Saul. Deus disse para Saul, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar a palavra e você vai ser mudado em outro homem. E as ações de Saul, as escolhas de Saul o levaram para longe de Deus. E como ele rejeitou a palavra de Deus, como ele rejeitou o conselho do Senhor, como ele rejeitou o Espírito Santo, Deus não podia fazer outra coisa a não ser fechar a oportunidade para Saul. Diz o texto de 1 Samuel capítulo 13, você poderia ter se tornado um rei, a sua dinastia poderia ter se tornado a dinastia de Deus para sempre. 1 Pedro capítulo 2 diz que Deus nos elegeu para sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas em Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 1 e Apocalipse capítulo 22 diz, se você quiser. Se você permitir, se você der oportunidade a Deus e ao Espírito Santo, então Deus efetuará uma obra em você. Então a porta vai se fechar. O tempo de graça vai cessar. Deus não vai ficar aqui esperando você para sempre, como pregam algumas pessoas, que Jesus Cristo vem, arrebata os salvos e os ímpios terão uma nova oportunidade. O texto de Amós diz que não é possível. Diz assim, eles andarão de mar a mar, de norte até o sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, eles procurarão por toda parte e não a encontrarão. Não é que a Bíblia vai desaparecer. Não. De acordo com Apocalipse, capítulo 13, capítulo 14, haverá uma perseguição aos filhos de Deus e a Bíblia será retirada dos justos, dos salvos, mas elas ficarão na mão dos ímpios. O que vai acontecer, meus amados, é que depois que a porta da graça se fechar, não sentirei mais vontade
de fazer a coisa certa. E hoje a religião moderna que ensina que morar junto não é pecado, a religião moderna que ensina que comer de tudo não é pecado, a religião moderna que ensina a tal da moderação, beba com moderação, né? Essa tal da moderação, que você pode fazer de tudo com equilíbrio, vai levar você a concluir na sua vida que nada é errado. Assim como nada é certo, né? Como já dizem algumas coisas hoje. Nada é certo e nada é errado. É de acordo com o seu ponto de vista. Você determina o que pode fazer, o que não pode fazer, de acordo com a sua conveniência e para o seu bem-estar. Lembra que eu falei de casamento aberto aqui? Em que o marido faz o que quer, a mulher faz o que quer. Isso normalmente acontece em final de semana. Na segunda-feira estão os dois em casa, normalmente contando as proezas do final de semana. E os dois tomam banho e aí vivem a semana juntos. E no próximo final de semana cada um já tem seu programa especial particular. Ou os dois juntos, né? Mas aí dentro de uma conveniência que traz outras pessoas para o seu ciclo de intimidade. O que vai acontecer, na verdade, que Deus está dizendo, é que você vai procurar arrependimento. E eu disse na mensagem, né, uma das mensagens que eu preguei aí sobre Caim, é que Deus oferece o arrependimento e Ele mesmo produz esse sentimento de tristeza pelo errado em nosso coração. O que vai acontecer no final é que muitas pessoas com a Bíblia na mão vai ler a Bíblia e ela não vai ter significado nenhum. Por quê? Porque a salvação oferecida por Jesus Cristo e o arrependimento oferecido por Deus através do Espírito Santo não estará mais disponível. O que Deus, na verdade, está dizendo, e que a gente leu lá em Hebreus, é que o Espírito Santo vai parar de insistir com você para se arrepender. O Espírito Santo vai parar de insistir com você para buscar a Deus. O Espírito Santo vai parar de agir em você. O Espírito Santo não ficará disponível para sempre. E se o Espírito Santo não nos conduz ao conhecimento da verdade, então essa verdade não transforma, essa verdade passa a ser pura teoria. E como eu já disse, teoria não muda o que você é. Então, quando a porta da graça se fechar, quando o Espírito Santo parar de insistir conosco, a gente pode até ler a Bíblia, mas vai ser como ler um romance. Vai ser como eu ler uma história. Vai ser como eu ler a história da China, a história da Ásia, a história da Coreia, do Norte e do Sul. Vai ser como eu ler um livro de história. Não mudará você. E você não sentirá nenhum desejo de mudar. Essa é a questão, meu irmão, minha irmã. Essa jornada é para que eu e você perceba quão miseráveis nós somos sem o Espírito Santo. E quão perdidos nós ficamos sem o Espírito Santo. Lá no livro de Hebreus chega a dizer o que será de nós se a gente negligenciar a oportunidade que Deus está nos dando. Hoje, quando Deus está com vontade plena de nos dar o poder do Espírito Santo, hoje quando Deus quer fazer o milagre em cada um de nós, hoje quando Deus quer fazer a diferença toda em nossa vida, hoje quando Deus quer tirar de nós o pecado, hoje quando Deus quer tirar de nós a maldade, hoje quando Deus quer purificar o nosso coração, a gente está dizendo não, a gente está negligenciando a oportunidade, a gente não tem tirado o tempo para Deus. E aí Deus diz que vai chegar o tempo em que a oportunidade vai cessar, a graça vai cessar, a porta vai se fechar. E aí você vai desejar, mas não vai sentir sede, vai até sentir sede, vai ser o arrependimento de Esaú. Você vai perceber que você perdeu
E aí você vai até chorar como Esaú, Hebreus capítulo 13, diz que ele até chorou. Ele até buscou, mas a oportunidade já tinha passado. Então você não venha me dizer que Deus predestinou Esaú para se perder. Porque Hebreus capítulo 13, Novo Testamento, diz que ele buscou. Ele desejou o arrependimento, ele desejou, ele até buscou, ele até chorou, mas a oportunidade já havia passado. Meu irmão, Hebreus capítulo 4 faz um apelo a todos nós. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é ouvida quando você lê a palavra, quando você dá atenção aos conselhos de Deus, aos mandamentos de Deus, às instruções de Deus. Hebreus capítulo 4 está escrito: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não feche o seu coração hoje, porque Deus vai fechar a porta amanhã. E aí, se Deus não entrar em teu coração hoje para mudar esse coração, se você não der a oportunidade, se você ficar sentado na sua comunidade de fé como as virgens nécias, que não representa 50% e não representa a predestinação para a perdição, se você ficar sentado, acomodado, achando que a sua salvação depende de Deus, lógico que depende de Deus, mas Deus já fez a parte dele, agora é hora de você fazer a sua. É hora de você entregar seu coração, é hora de você abrir seu coração, é hora de você aproveitar toda a oportunidade. Hebreus capítulo 4, versículo 13 a 16, diz que nós devemos aproveitar toda a oportunidade para correr para o altar de Deus, para entrar no santuário, para sermos purificados e acharmos graça e oportunidade, acharmos graça e socorro no tempo oportuno. E hoje é o tempo oportuno, segundo Coríntios 5. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da santificação, hoje é o dia da sua entrega a Deus, hoje é o dia de você correr para os braços de Jesus Cristo. Não deixe para amanhã, meu irmão, não deixe para amanhã, minha irmã. É hoje que Deus quer mudar a tua história, é hoje que Deus quer te socorrer. Então não pare de buscar a Deus enquanto você pode achar. Não negligencie, não deixe para depois o que você pode fazer agora. A filosofia do mundo diz: nunca faça hoje o que você pode deixar para amanhã. Mas a filosofia de Deus é: nunca deixe para amanhã o que você quer fazer hoje, o que você pode fazer hoje, o que você tem que fazer hoje. Não siga a filosofia desse mundo, porque a teoria da verdade não muda você. Mas quando você abre o coração para permitir que o Espírito Santo habite em você, Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz que Deus está distribuindo o Espírito Santo hoje para mudar a tua história. Você vai deixar para depois? Depois vai cair sobre aqueles que estiverem consagrados e santificados para buscar quem está lá fora, na última colheita, que a primeira colheita foi a da samaritana, lembra? A primeira colheita do Evangelho, Deus derrama água viva no coração. E na última colheita, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre os seus filhos santificados na igreja, nas comunidades de fé, ou até mesmo fora da igreja. E então haverá um reavivamento, haverá uma busca, haverá um clamor. E aí Apocalipse capítulo 18, o Espírito Santo vai iluminar toda a terra. E aí agora Deus vai separar o bode das ovelhas. Deus vai separar os salvos dos perdidos. E aí, fim do tempo de angústia, fim da última pregação, aí a porta se fecha. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quem deixou para depois, meu irmão, vai se perder. Quem deixou para depois, estará perdido para sempre. A porta está aberta hoje. A mensagem de ontem, que Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça. É hoje. Não é para depois. E diz lá, se quiser, se você quiser, Deus está disposto a transformar a tua vida. Não quer você hoje fazer um compromisso com Deus de separar tempo para Ele? Não quer você hoje dedicar tempo para se consagrar e se santificar, deixar o Espírito Santo santificar você, transformar você, purificar você para o céu? A oportunidade vai cessar. Ela não vai ficar disponível para sempre. A gente vai continuar esse assunto amanhã. Aguarde. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor,
porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem um céu aberto, uma porta aberta para cada um de nós. O caminho ainda está sendo trilhado, traçado. O caminho do Senhor ainda está disponível para todos nós. A palavra do Senhor ainda está disponível para todos nós. O arrependimento está disponível para nós através do Espírito Santo. Então, Senhor, dá-nos a alegria de ouvir a Tua voz e seguir o Teu caminho, obedecer a Tua verdade e então o Espírito Santo gerar em nós um novo coração. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Nós oramos e agradecemos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém.